O cérebro é como se fosse um músculo. Ele é muito parecido com o músculo do ponto de vista de quanto mais você usa ele, melhor ele fica para ser usado e mais resistente ele fica ao que vai ser usado. E essa coisa dos neurônios é isso mesmo, tá? Você, assim, todo mundo até onde a gente sabe, quer dizer, obviamente há uma variação, mas em média 86 bilhões de neurônios, células que você tem no seu cérebro, pelo menos neurônios. Existem outros grupos de célula que você também tem esse mesmo número, só que são células que a gente chama de células da glia. Elas não fazem esses estímulos elétricos que a gente fala, elas fazem outras coisas, essas células. Então, o que é importante entender? Um elefante, ele tem 250 bilhões de neurônios. Mas ele não é, pelo menos do ponto de vista do que a gente conhece de inteligência, mais inteligente que nós. Existem outros animais que têm mais neurônios que nós. Mas eles não são capazes de abstrair as coisas como a gente está fazendo, por exemplo, se comunicando agora por meio de câmeras na internet com pessoas. Sim. Né? Qual que é a sacada do ser humano, então? O que faz o ser humano ser tão inteligente? É relativamente um número relativo ao cérebro de células que a gente tem no córtex do cérebro. O que é o córtex? A palavra córtex vem da palavra casca. Então, uma laranja tem córtex. A casca da laranja é o córtex. O que tem dentro da laranja é a medula. Então, o nosso cérebro, ele tem o córtex, que é a parte de fora do nosso cérebro. Essa região em todo o nosso cérebro. Então, você tem o córtex frontal, tem o córtex occipital, tem o parietal, tem não sei o quê. Você tem vários... Tem o córtex, que é a camada de fora do cérebro. Nós, humanos, temos muito mais células proporcionalmente ao resto do cérebro que os outros animais. Então, se você pegar 100% das células que a gente tem no nosso cérebro, um X%, uma grande fatia dessa porcentagem está no córtex. O elefante não. O elefante tem proporcionalmente, embora ele tenha mais em números absolutos, ele tem em proporção ao cérebro dele uma porcentagem menor de neurônios no córtex. Agora, vou chamar atenção aqui. Nós somos mais inteligentes no que popularmente a gente conhece do que é inteligência. Porque existem animais que são muito melhores que nós em muita coisa. Se você pegar um gato, por exemplo, o foco atencional e a habilidade motora do gato é provavelmente muito melhor do que a dos humanos. Inclusive, ele pula, sei lá quantas vezes a altura dele. E a gente não consegue fazer isso. Se você pegar alguns animais bem legais, que a gente chama, que eu gosto muito de olhar essas coisas, corvos. Gosto. Interagir bastante. Eles são super inteligentes. Eles são super inteligentes, impressionante. Cara. Tem uns experimentos que eles fazem que o corvo ele aprende a pegar. Você bota uma comidinha dentro de uma gaiolinha onde ele só consegue pegar a comidinha se ele pegar um palito no bico dele e puxar assim a comidinha. Só que tem um detalhe. Para ele conseguir pegar esse palito, ele tem que pegar um outro palito e pegar esse palito maior dentro de outra gaiolinha. E o corvo aprende a fazer isso. Ele pega o palito menor, ele vai lá e tenta pegar a comidinha com o palito menor, vê que não alcança. Aí ele vai lá, pega o palito maiorzinho, aí pega com o palito menor, pega o maiorzinho, aí vai lá e consegue pegar a comida. Instintivamente, seja, não foi treinado. Não. Ele se vira, ele vai se vira. Ou seja, esse corvo, por exemplo, é mais inteligente que uma criança de 2 anos. É verdade. Não é? Ele se vira, né? Sim. Aquele pássaro pescador, né, cara? O pássaro pescador é muito louco, ele pesca, ele coloca ali o pãozinho. Exato, cara. Fica esperando. Exato. Corvos também conseguem memorizar o lugar que eles colocam a comida deles escondida, eles ficam observando se alguém vai ver. Tem alguns dados que mostram que se o corvinho vê que alguém tá olhando, ele bota menos comida de propósito pra então pega isso aqui que eu vou pegar o resto. Ou seja, a inteligência que a gente tem, Rodrigo, é uma inteligência diferente, mas os outros animais são tão inteligentes quanto nós. Sim. Em alguns aspectos não mais. Então eu gosto sempre de falar isso, porque o humano muitas vezes é muito arrogante nesse aspecto. Se acha. A gente tem um córtex pré-frontal absolutamente funcional, o que permite com que a gente tenha essa capacidade de abstração. Mas outros animais são extremamente inteligentes também. E sim, quanto mais você usa a maquinaria do seu cérebro, mais eficiente ele fica em usar. Quer uma prova disso? Tem um grupo que estuda Alzheimer, prevalência de Alzheimer em nichos sociais. E eles estudaram muito as freiras de Notre Dame. E eles descobriram que as freiras são a população
que mais desenvolvem doença de Alzheimer em porcentagem. É o nicho de pessoas na sociedade que mais desenvolve doença de Alzheimer. Nossa. As freiras. Ou seja, as freiras é o nicho de pessoas que mais desenvolve doença de Alzheimer. Vida Tem noção? chata? Não, é porque lê a mesma história sempre. Ah. Os mesmos personagens, a mesma história. Uhum. Estuda sempre as mesmas coisas, embora varie de livro para livro, mas é sempre mais ou menos a mesma história. Então, Chato. o que eles viram? Chato. Eles viram que o cérebro meio que dá uma atrofiada. Uhum. Porque você tá sempre no mesmo, né? E o cérebro dá uma certa atrofiada. E o oposto acontece também. Quando você aprende uma segunda língua, a sua chance de desenvolver a doença de Alzheimer diminui muito. Porque você... E duas? Duas aí que tá, duas não dobra a chance. Perdi Porque tempo. porque você sabe falar quais línguas você fala? Je parle français très bien. Que legal. E I speak English Que legal. very well aussi. Aí Aussi, que tá. daí o inglês. Eu já misturei o inglês com o francês, desculpa. Quando você aprendeu a falar inglês, você usou algumas áreas do seu cérebro específicas. Quando você aprendeu a falar, e elas melhoraram a funcionalidade, portanto meio que preveniu você de ter Alzheimer. Em uma porcentagem. Quando você aprendeu francês, você usou essas mesmas regiões. Então, qual que é a ideia? Ou seja, não aumentou a proteção. Ah, Entendeu? Você usou as mesmas regiões para aprender aquilo. aham. Então, qual que é a ideia? Se você quer ter um cérebro saudável, diversifica os seus estudos. Por mais que você é muito bom na advocacia, aprende uma língua nova. Uhum. Ah, não quero aprender uma língua. Então, estuda política. Política você já estuda no direito, mas sei lá, o clima. Estuda... Neurociência. Neurociência. Vou estudar Perfeito. agora. Finanças. Finanças, estudo bastante.